a oportunidade, a possibilidade de assumir a própria vida, de conduzir a própria vida, de pagar o preço de ser um adulto ou de estar caminhando para ser um adulto. E se a gente não aprende a ser adulto lá, né, nessa fase que a gente está começando a responder por nossas questões, a gente nunca vai ser adulto. Ou dificilmente vamos assumir essa postura adulta na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o excesso de pai. Olá, eu sou Raquel Coelho e esse é o nosso canal sobre mentoria sistêmica, terapia sistêmica, constelação familiar, desenvolvimento interno profundo, onde a gente olha para comportamentos, posturas, crenças, influências sistêmicas que têm definido a nossa vida ou, no mínimo, influenciado profundamente. O que é o excesso de pai? É a superproteção, é aquele que faz tudo e não deixa a pessoa agir, é aquele que quer controlar, conduzir a vida porque não confia no final das contas, porque não recebeu isso dos pais, porque não recebeu isso do próprio pai. Então acha que tem que controlar tudo, que tem que coordenar tudo, que tem que dar carro e o carro tem que estar no nome dele, que tem que dar casa, mas a casa tem que estar no nome dele, que tem que levar o carro da filha para consertar. É uma forma de controle. Vejam bem, inconsciente. Eu não estou falando aqui que ninguém faz isso por maldade e que nós, na maioria das vezes, achamos isso o máximo. Achamos isso cuidado, achamos isso uma forma de apoio. Só que esse tipo de atitude, de ação, também dá permissão ao outro, no caso ao pai, de interferir na nossa vida. Isso enfraquece o nosso poder de decisão, o nosso poder de assumir as nossas decisões, o nosso poder de autorresponsabilidade. Recebo hoje muitos jovens no meu consultório, onde o pai dá carro, o pai cuida dos problemas do carro, quando esse carro dá um problema, cuida às vezes, né, dependendo da postura do filho, das consequências de ter um carro, às vezes de uma batida, às vezes de uma postura equivocada, usar uma coisa tão importante como é um carro. Tem jovens que fazem loucuras com os carros e o pai está ali sempre protegendo, sempre tirando as situações, sempre conduzindo. E isso tira desse adolescente, desse jovem, a oportunidade, a possibilidade de assumir a própria vida, de conduzir a própria vida, de pagar o preço de ser um adulto ou de estar caminhando para ser um adulto. E se a gente não aprende a ser adulto lá, né, nessa fase que a gente está começando a responder por nossas questões, a gente nunca vai ser adulto. Ou dificilmente vamos assumir essa postura adulta na nossa vida. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, vai ser super importante para a gente equilibrar essa troca. Você entrega, eu entrego. E aí a gente cresce juntos nessa relação. Se você gostar desse conteúdo, curte e compartilha, porque faz com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. É uma forma de você contribuir com outras pessoas. Então é de extremo valor saber que tudo em excesso vai gerar um tipo de problema. Tanto o excesso de pai quanto o excesso de mãe. Homens com excesso de mãe ficam fracos, comprometem o seu masculino, não vão para a vida. Mulheres com excesso de pai ou homens com excesso de pai, já que esse é o nosso assunto, demandam muito tempo para assumir responsabilidades reais. E o que é responsabilidade real para um adulto? Dinheiro, família, trabalho, profissional. Às vezes está bem no profissional, mas não consegue conduzir bem a vida financeira. Às vezes está bem financeiramente, mas com problemas no profissional. Às vezes está bem no profissional, bem no financeiro, mas tem problemas de relacionamento porque não assumem ali a família como deveriam assumir. Servir a família, né? Como a gente falou aqui em outro vídeo. A mulher com excesso de pai, ela não encontra um companheiro para seguir a vida.
ela está sempre na expectativa de que vai encontrar um homem como pai ou encontrar um outro pai. Freud já falava disso, né? É muito importante a gente entender que esse excesso, ele é comprometedor nas nossas atitudes, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. É muito legal, às vezes, ter um pai cuidando de tudo, se sentir protegida demais até, né? Até contra o próprio relacionamento pai ali. Mas a gente precisa entender que assumir os riscos de uma vida adulta é adultecer. Assumir os riscos de uma vida como um todo é crescer e evoluir. E chega um momento que a gente precisa fazer esse tipo de movimento, de dentro para fora. Honrar pai e mãe é ter sucesso, é crescer, é avançar. E quando a gente tem excesso de pai, a gente está comprometendo esse crescer, essa honra, inclusive. A gente se torna dependente e a gente precisa ser interdependente. O excesso de pai não nos permite conquistar a vida do jeito que a gente precisa conquistar. A falta também tem suas consequências. É muito importante a gente entender que tudo em excesso vai comprometer o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. O que é excesso de pai? Esse excesso de cuidado, esse excesso de interferência, esse não dar um passo sem comunicar ou sem ir lá pedir opinião. Isso tudo é excesso de pai. E eu conheço adultos de 50 anos que fazem esse tipo de movimento, comprometendo a sua relação atual, seu casamento atual e comprometendo as questões com seus próprios filhos. Porque um filho que vê o pai dependente do pai, ele se sente inseguro, frustrado, sem confiança. Ele não confia no próprio pai, como é que vai ser? Uma filha que confia demais, né? Porque esse é um padrão, que acha que o pai é o herói, que ele é todo poderoso. Eu atendo muitas pessoas no consultório falando que se decepcionou com o pai, principalmente mulher. Se decepcionou com o homem. A mãe, enquanto mulher desse homem, tem questões com ele. Mas um filho não precisa se decepcionar com o papel homem. Uma filha não precisa se decepcionar com o papel homem do pai. É olhar para o pai como aquele que deu a vida. E a partir disso a gente faz os próprios movimentos. Nós podemos conquistar o próprio carro, a própria casa, a profissão, avançar. Isso é honrar. Conquistar a própria família, né? Fazer a família desenvolver ali, servir, seguir, no caso da mulher. Mas tem mulheres hoje seguindo o pai. E tem homens servindo ao pai e à mãe ainda. E isso compromete a nossa geração seguinte. É complexo. Precisamos identificar e trabalhar. É complexo e é inconsciente. Eu não estou falando que ninguém faz isso querendo fazer. Essas dinâmicas ocultas, essas dinâmicas que atuam no nosso inconsciente, determinam muito da nossa vida, muito dos nossos resultados, muito da nossa felicidade, muito do nosso sucesso. Se a gente quer realmente avançar, nós precisamos começar a nos colocar no lugar de filhos sem demandar. Quantas pessoas ainda demandam, meu pai não me deu isso, tem que me dar aquilo, meu pai e minha mãe não me deram isso, não me deram aquilo, tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Como assim? Como assim? Depois de uma certa idade, nós precisamos aprender a conquistar. Tá faltando isso, tanto na minha geração quanto nessa geração que veio aí depois, esse senso de conquista. Para a maioria, tá? Para a maioria que eu atendo, para a maioria que eu vejo. Por isso, tantas síndromes, síndrome do pânico, bipolaridade, eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço, eu vou, eu não vou. Isso tudo tem a ver com essa relação em excesso ou falta do próprio pai. Vamos nos observar, vamos começar a olhar para isso com a seriedade que isso tem, vamos nos ver, identificar essas questões, admitir, tirando um pouco o nosso ego do lado, né? Porque quando a gente tem muito ego, a gente não admite, a gente não olha, a gente não quer crescer, a gente fica com excesso de informação da internet
e acha que sabe muito e acha que sabe tudo e que não precisa aprofundar. Ouço muito isso. Muitas pessoas falam, não faço terapia porque disso eu já sei. Saber e não acessar são comprometedores aí desse processo. Saber e não acessar é o mesmo que não saber. A gente precisa acessar no nível que a gente precisa saber, e isso é com um bom processo terapêutico, com uma boa condução, sim. Uma constelação familiar também é um movimento extremamente valioso para a gente alcançar o nível que está isso dentro da gente, desse excesso. Precisamos identificar, mudar, para fazer diferente e aí ter resultados diferentes. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, expanda, porque você recebe também. Recebe aqui, expande, recebe mais e vira essa troca maravilhosa de equilíbrio. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve. É muito valioso ter você aqui com a gente. E até o nosso próximo vídeo.